Sejam bem-vindos ao Enfrentando a Dislexia. Meu nome é Caroline e eu ensino pais, eu ensino mães a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e usar as adaptações escolares para ter um filho vencedor na escola. Hoje nós iremos falar o nosso tema, eu escrevi aqui, é Superando Desafios, mães que desafiam a dislexia para apoiar os seus filhos. Então iremos voltar um pouquinho lá para trás, nos anos 80, anos 90, e depois a gente volta para os anos 2023, esse ano muito especial, né? 2023, onde toda a informação você tem assim na mão, praticamente, né? E nós iremos conversar e chamar a Mônica para bater esse papo com a gente. Olá, Carol. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Mônica? E você, como é que você tá? Tudo bem. Olá, mamães, papais, não sei se tem algum pai, responsáveis, boa tarde a todos. Mônica, então, a gente vai começar essa live falando justamente, né, desse período aí, anos 80 e 90, que a gente não tinha o nome, né, dislexia, a gente não tinha todas as técnicas e ferramentas, né, hoje que nós temos para usar com os nossos filhos. Nós não ter, lá naquela época a gente não tinha as adaptações escolares. Imagina que nos anos 90 você podia usar a calculadora. Não. Imagina. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, depois a gente volta para esse nosso ano atual e vamos acrescentar e colocar toda a nossa experiência, né, formação e tudo aquilo que a gente sabe sobre adaptações técnicas, o que você pode usar, mãe, né, já que você tem à disposição, já que você tem na mão todas essas informações. Tá bom? Vamos começar um pouquinho com... eu ia começar com o meu depoimento, mas vamos começar com a Mônica, porque eu tô me ouvindo, não sei se o pessoal está ouvindo o meu retorno, mas eu me ouço 2 vezes. Então, a gente começa com a Mônica, e depois a Mônica passa a palavra para mim, e a gente faz assim um ping-pong, tá, Mônica? Tá bom. Eu estou te ouvindo bem, Carol. Se alguém puder também falar, né, para a gente se está ouvindo bem, eu te ouço bem. Mas eu vou começar. Então, meu nome é Mônica, eu tive o diagnóstico tardio, então, quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade na escola e ninguém sabia, né? Naquela época não tinha a informação sobre a dislexia. Então, assim, tudo que a escola pedia para minha mãe fazer, a minha mãe corria atrás. Na época, qual era o procedimento? Vai fazer teste de QI, minha mãe correu atrás do teste de QI. Tem que ir para psicóloga, então vamos para psicóloga. Ela é professora particular, então corre para as professoras particulares. Eu tinha problema em todas as matérias, em especial eu tinha problema em matemática. Então, corre para a professora particular. Eu trocava também as letras, né? Aquelas clássicas. P com B, F com V, T com D. Então, corre para fono para consertar as trocas. Então, assim, tudo que a escola pedia, a minha mãe fazia. Só que a gente não tinha informação. Ela levava os laudos, levava as coisas e a escola falava, então tá ok. Mas assim, minha mãe estava sempre disponível. E aí a minha mãe começou a fazer algumas coisas em casa que, sem saber, ela me ajudou muito. Hoje eu entendo por quê. Ela tomava o meu ponto, que ela falava assim, vou tomar seu ponto da lição. Então ela pegava a lição, né, que eu tinha tido naquele dia ou para a prova, e aí ela lia e perguntava pontos como se fossem palavras-chave né, da matéria. Legal. Na hora que ela fazia isso, eu não sabia, a maior parte não sabia responder. Só que na hora que eu falava, eu não sei, eu não me lembro, ela falava com as palavras dela. E aí, quando ela falava, aquilo para mim ficava muito mais claro. Hoje eu sei que, né, porque a nossa parte auditiva é muito melhor para compreender do que a gente fazer a leitura. Então, assim, sem saber, ela me ajudava pra caramba. E eu lembro, eu acho que eu já falei até algumas lives aqui,
que eu não conseguia entender quem era Pedro Álvares Cabral, quem era Colombo. E eu lembro direitinho do dia que minha mãe sentou e falou assim: então eu vou te explicar quem foi cada um, com as palavras dela. Nunca mais eu esqueci. Eu passei a acertar nas provas porque ela falou para mim. Então, assim, isso ficou super marcado, sabe? E Legal. sem saber, né? Ela não sabia a técnica Sim. e fazia isso e foi muito importante. Que legal, que legal. Ó, a Geisiane escreveu, eu também, eu sofro, eu sofro com essa dificuldade em matemática, em trocar as letras. Uma escrita é muito ruim, eu fico um pouco chateada, porque eu não consigo. Aí você é do mesmo jeitinho que eu compreendo quantos professores... Ah, os professores liam para ela, né? Eu ler, eu não compreendo nada do que eu estou lendo. Isso, Geisiane, é isso mesmo. Você sabe que quando o disléxico, provavelmente a Geisiane deve ser disléxica, né? Quando você lê, você não lembra mais do que você leu, porque você não entendeu, né, a leitura. E você, tipo, se tiver um questionário para responder, você não vai conseguir. Ou se tiver que depois explicar aquela leitura, você não vai conseguir, né? Justamente porque o nosso cérebro do disléxico, ele não consegue decodificar as letrinhas. Então, é como se a gente estivesse lendo chinês. A gente ouviu chinês desde pequeno, né? Então, quer dizer, você fala chinês, tal, tranquilo. Mas na hora de ler, é que nem a criança bebê, né? O bebezinho, ele ouve, ele nunca foi para a escola, o bebê, mas ele ouve. Então, até os 4, 5 aninhos, ele fala um monte de coisa. Aí você fala, nossa, meu filho é super inteligente, né? Ele fala tanta coisa, nossa, sabe tantas palavras. Mas ele aprendeu pelo canal auditivo. Então, Geisiane, você aprendeu pelo canal auditivo, mas na hora de ler, né, na hora de colocar em prática, de ir para a escola, né, de ter a educação tradicional, né, da escola, aí o disléxico, como fala o ditado popular, é aí que torce o rabo, né, porque a gente não decodifica as letrinhas. E aí sim que a gente precisa da intervenção. Por isso que a gente fala muito de levar essa criança na fono, na psicopedagoga. Como eu e a Mônica, nós já somos adultas, a Geisiane já é adulta, a gente tem outras formas de compensar essa nossa dificuldade. E a nossa dificuldade a gente compensa com computador, né, com ledor. Eu estou fazendo um curso agora, inclusive sábado começa a minha primeira aula. Que eu tinha contado para você, né, Mônica, do mestrado. Sim, sim. Então, gente, eu disléxica, imagina. Sempre me achei, né, a mais burra das burras. Vou começar a fazer um mestrado em neurociências da educação. Então, assim, eu tava morrendo de medo, mas eu falei, não, eu preciso, né, mostrar que eu posso. E eu vou conseguir. Eu sei que eu posso e eu vou conseguir. E aí, o que eu uso para estudar? Eu uso o computador, eu uso as ferramentas que o computador pode me trazer. Eu uso o ledor, eu uso o corretor ortográfico, eu uso a síntese vocal, tudo aquilo que me traz benefício, né? Todas as adaptações que a criança pode usar na escola, eu uso em casa. Então, eu ouço muito a aula, né? A aula foi gravada, teve a aula ao vivo, depois foi gravada, aí eu ouço, para depois fazer o meu mapa, né? O meu resumo. E tem várias técnicas, né? A gente já falou, Mônica, eu e Mônica já falamos aqui em várias lives. Vocês depois dão uma procurada aí, tanto no perfil da Mônica quanto no meu. Vocês vão achar tanto para adulto quanto para criança. A gente tem muita informação. Mas, fechando parêntese aqui, espero que a gente tenha te ajudado, Geisiane. Fechando parêntese, o meu lado, eu queria contar um pouquinho da minha mãe, né? Minha mãe, infelizmente, já não está mais entre nós, mas ela também não sabia que eu tinha dislexia. Ela tinha me levado várias vezes em vários psicólogos, porque eu também, eu tinha a mesma coisa que meu filho tinha, né? Que meu filho não ia bem na escola, ele não conseguia ler, ele não entendia nada do que ele estava lendo. E demorava muito tempo para fazer as lições. Era assim, era horas.
fazendo a lição de casa. Também. Nossa, uma coisa infinita. Uma vez a gente terminou, era tipo 11, quase meia-noite. E eu gritando com ele, falando, mas eu não sei ficar. Mas eu me via nele, mas eu não entendia, né, que era dislexia. Eu não, na verdade, eu nem sabia o que era dislexia. E aí, quando a professora me chamou e falou, não, Carol, leva ele numa neuropediatra que tem uma coisa aí que não tá bem, porque ele não tá acompanhando a classe. E aí eu me vi pequena, na terceira, quarta série, não entendendo nada também, entendeu? E minha mãe me levando em psicólogos, eu não sabia o que era, nem ela sabia. O psicólogo falava que não era nada, estava tudo bem. Eu sempre tive uma família muito boa, estável, meus pais sempre, sabe, me ajudando da forma deles. Então, a gente não tinha, né, o porquê, né? Normalmente, o pai fala muito isso, né? Ah, essa criança não tem nenhum problema, ele é só preguiçoso, não tem nenhum porquê levar no médico, né? E aí, você acaba descobrindo hoje, em 2023, graças a Deus, que existe nome dislexia, né? Como TDAH também, né? Existe nome hoje em dia. Eu ouço muita gente falar, agora todo mundo tem TDAH, né? Mas na verdade não é assim, é porque antes não tinha nome. Hoje tem, né? Então, uma amiga minha, quando eu fui pro Brasil agora, uma amiga minha falou, Carol, eu descobri que eu tenho TDAH. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, então aquela depressão que você tinha era TDAH? Ela falou, era! Ela não conseguia se encontrar, se encaixar, sabe? Uma coisa... Então, assim, hoje temos o nome, gente, né? Que é dislexia. Então, eu peço, por favor, mãe, que você não fique chorando, não fique batendo a cabeça na parede, não fique sentada no sofá esperando uma luz. Vá atrás de informação, né? A minha mãe, enquanto a mãe da Mônica, nos anos 90, não tinham essas informações que vocês têm hoje. Né? Não tinha a semana da dislexia, né? Workshop, eventos, não tinha nada disso. E elas conseguiram, né, do jeito delas, nos ajudar. Mas hoje é tudo diferente. Hoje a gente tem as informações, tem as ferramentas, tem como trabalhar com essa criança. Então, tudo mudou. E me fala uma coisa, Mônica, no seu período escolar, né, quando você estava ali indo para o Fundamental 2, que eu acho que é o período mais difícil, né, Fundamental 2 e Escola Média. Como é que a sua mãe te ajudava, além desse período aí que você falou, desse fato do descobrimento do Brasil e tal, como é que ela tinha alguma outra forma que ela fazia, que te ajudava? Então, foi quando o Fundamental 2 se diz quase segundo grau, né? É porque eu já me perdi nessas nomenclaturas que aqui no Brasil mudou tudo. Mas foi quando eu repeti. Oitava, nona. Eu repeti a oitava. E meus pais foram super, assim, compreensivos. Porque eu falei, eu não estou entendendo essa matéria, eu não consigo entender. É melhor eu voltar para tentar de novo. Aí eu repeti e tentei de novo. Aí eu passei, mas daquele jeito, né? Mas assim, o que a minha mãe fazia... Engraçado que minha mãe fazia um pouco de cada dificuldade nossa. Então, ela tomava ponto e lia, que era uma coisa para audição. A minha mãe sempre me cobrava e me ajudava a organizar o material. Olha que interessante, né? Porque é uma dificuldade nossa na organização. E eu lembro dela falando assim, o que vai ser amanhã? Vamos arrumar o material. A mochila já está arrumada? Já está tudo. Então, ela, sem saber, ela organizava as coisas para mim, me ajudando. Isso eu lembro também, muito bem, da minha mãe organizando, pegando os cadernos, organizando meus cadernos, fazer de novo, organizar de uma outra forma para ficar mais fácil. Então, assim, sem saber nada, né? Sem nenhum tipo de informação. Porque a minha mãe me levava em todas as profissionais, mas na época as profissionais não orientavam nada, não tinha informação. A minha fono hoje, ela fala, a gente não sabia o que era de verdade, não tinha como, né, dar uma orientação para dislexia. Uma outra coisa que minha mãe fazia comigo era assim, se eu estava estudando e eu estava ou olhando para o nada, ou então, meu irmão sempre estudou muito rápido, meu irmão estudava e ia brincar. Aí eu ficava olhando meu irmão,
Assim, às vezes eu olhava ele brincar no jardim, sabe? Aí minha mãe falava assim, é melhor você descansar um pouco, vai lá, brinca um pouco, depois volta e acaba de estudar, porque não adianta nada você estar aí cansada e ficar só lendo, sem saber, cara. Ela falava isso pra mim. Eu lembro direitinho de um dia, meu irmão na piscina, e eu olhando ele assim na piscina, pensando, poxa, eu não queria ficar lendo isso aqui, eu tô cansada. E a minha mãe falou, vai lá, vai um pouco com ele e volta depois, mais tarde. Então, sem saber, ela pegou todas as, né, todos os pontos de dificuldade e trabalhou comigo. Que legal. E sem informação nenhuma. Você imagina que a gente não tinha informação nenhuma. Hoje eles têm tanta informação, né? Em pleno 2023, a gente já sabe o que é, técnicas para usar, é só, né, querer ter a informação para passar para a criança. E olha que a gente hoje, como adulto, a gente sabe né, como é que foi a nossa infância. A gente sabe que se ele tivesse tido a informação, hoje a gente seria um adulto sem vários traumas, porque mal bem fica, né? Eu tive problema com professores e tal. Imagina a mãe que desde pequenininho pega as técnicas e vai aplicando essas técnicas, a criança vai levar essas técnicas o resto da vida, vai ser um adulto vencedor. É verdade. É verdade, Mônica. Mônica, enquanto você estava falando, eu estava lembrando que eu tinha medo das provas. E aí, por que eu tinha medo das provas? Porque eu lia, repetia, lia o livro, né, repetia, tal, e aquilo não entrava. Aquilo não entrava. Eu lia, mas daqui a 2 minutos eu já não lembrava mais. Então eu chegava na prova e eu lia ali as perguntas, mas não sabia responder. E eu morria de medo. Aí minha mãe, o que ela fazia? Ela falava assim, Carol, inclusive eu vou falar isso na semana da ajuda da mãe disléxica. Ela falava, Carol, você vai falar uma frase todas as vezes que você tiver que fazer uma coisa muito difícil e você vai conseguir fazer essa coisa. Tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí ela falava, eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Repete. Aí eu falava, eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Como se fosse um mantra, sabe? Eu ficava, eu sei que eu posso, eu vou conseguir. Eu sei que eu posso, eu vou conseguir. E aí eu estudava, não ia bem nas provas, não ia, vou ser sincera. Mas eu fazia, porque eu sabia como se minha mãe estivesse ali, sabe? E eu falando, eu sei que eu posso, eu vou conseguir. E minha mãe também, minha mãe faleceu e ela não sabia que eu era disléxica, ela não ficou sabendo que meu filho era disléxico. E eu acho que a minha mãe era disléxica. Por quê? Porque minha mãe não estudava comigo. Ela colocava a minha irmã para estudar comigo. E a minha irmã, eu até hoje falo isso para ela, minha irmã é muito inteligente. Minha irmã é aquele tipo que leu uma vez, já sabe. Meu irmão. Aí eu estudava com ela. E ela tinha maior paciência, minha irmã. Me ajudava, tal. E hoje eu vejo as crianças. Tanto é que quando eu tive meus filhos, eu tive trigêmeos, 2 meninos e uma menina. Quando eu tive as crianças, eu falei pro meu marido, olha, eu quero ser aquela mãe que senta na mesa e estuda com os filhos. Então eu fiz isso por um bom período de tempo. Agora não faço mais porque eles nem querem. E cada um estuda sozinho, cada um tem seu método de estudo e não estão mais afim. Mas eu fiz isso Fundamental 1, Fundamental 2 todinho. E aqui na Itália, as provas não são escritas, são todas orais, né? Então você tem que saber do que está falando. E aí eu, assim, vi como foi importante a minha mãe na minha vida, mesmo não sabendo da dislexia, né? E como é fundamental o papel da mãe, né? Essa mãe que, aqui como nosso tema, essa mãe que supera, né? Ela supera os desafios, mães que desafiam a dislexia para apoiar os seus filhos. Então, quer dizer, elas vão além da dislexia. Elas não sabiam, mas elas nos deu forças, né? Garra, coragem, para a gente superar. Porque essa parte emocional, para mim, por mais que eu me sentisse burra,
eu nunca me deixava para baixo, sabe? Eu sempre falava, não, eu sou burra, mas eu vou conseguir, né? Então, e hoje eu tô aqui, né, para demonstrar para o meu filho que ele também vai conseguir, né? Hoje eu tô fazendo um mestrado, não é nem só, não é para mim, né? Às vezes eu falo, eu vou fazer para mim porque eu quero me aperfeiçoar. Eu quero me aperfeiçoar, mas você quer fazer uma coisa para você, né? Mas na verdade eu quero mostrar para ele que ele vai muito além, vai muito mais alto, vai voar muito mais alto do que eu. Ele vai ter voos assim grandíssimos, né? O sonho que ele, por isso que é importante a gente incentivar o sonho do disléxico, mostrar que ele vai conseguir, que ele pode, né? Ou ser o astronauta que a Mônica queria ser, né? Ou ser um médico, um advogado, qualquer profissão. Não abata o sonho do seu filho. Seja uma mãe que desafia a dislexia, que vá além da descalculia, além da desortografia, e fala, não, o meu filho, ele pode, ele vai conseguir. Né? E a gente traz isso no nosso canal. A gente traz técnicas, ferramentas, adaptações, né? Apoio, incentivo moral, emocional. E isso é o que a mãe precisa, né? A mãe do disléxico. Ela necessita. Eu lembro que quando eu descobri que o meu filho era disléxico, eu de um lado, estava contente, mas do outro lado, desesperado, porque eu não sabia o que fazer. Que ferramenta usar? E aí? Ok, é disléxico, mas agora que eu faço em casa? Profissional, a fono faz o trabalho dela. Mas chegou em casa, da lição de casa, o que eu faço? Né? Então, trazer isso, esse apoio, né, é o que a gente traz aqui no canal, para que essa mãe consiga ajudar ele além, como nós somos as mães dos anos 90, como as nossas mães, ajudar além da dislexia, né? Mostrar para essa criança que ela pode fazer voos altos. E para a gente terminar, Mônica, a nossa live, como foi essa descoberta da dislexia na sua casa, quando você contou para sua mãe? Quando eu contei para minha mãe, eu não sei, eu acho que a minha mãe ficou feliz porque eu descobri, né? Finalmente eu descobri. Porque assim, a minha mãe, ela passou a vida toda para cuidar da gente. Ela largou tudo só para cuidar de mim e do meu irmão. Então ela acompanhava a gente 100%. Por isso que eu te falo assim, de tudo que minha mãe podia fazer, ela fazia. Se eu falasse para minha mãe que ela tinha que plantar bananeira para estar comigo, ela ia fazer, sabe? Ela fazia realmente tudo. E ela apoiava tudo que eu queria. Só que a gente não sabia o que era. Então, assim, eu acho que ela ficava meio desesperada quando eu falava, mãe, me dá branco na prova, que até alguém botou há pouco, né? Que dá branco na prova. Então, eu só falava isso, mãe, me dá branco na prova. Eu não sabia o que era dar um branco na prova. E ela, olha, ela caçou esse branco, porque ela perguntava para a psicóloga, ela perguntava para todo mundo. E a gente não conseguia entender. E ela me apoiava em tudo. Só que como eu escolhi uma faculdade que não era muito difícil, eu escolhi porque eu escolhi. Meus pais me apoiavam em tudo. Eu escolhi realmente porque eu gostava do curso, né? Mas aí quando eu falei para minha mãe, acho que minha mãe ficou feliz porque ela falou, ai, graças a Deus, finalmente você sabe o que você tem. E agora dá para usar as técnicas e, né, assim, agora é sucesso. Então, a reação da minha mãe foi de ficar feliz mesmo, assim, com a notícia, sabe? Que bom, fico feliz por isso. Quando eu soube também, eu fiquei muito... Eu falei assim, finalmente eu sei quem eu sou. Sabe quando você estava no corpo de alguém? Como se estivesse no corpo de alguém? E eu, não sei se é porque eu não moro mais no Brasil, então aqui na Itália é tudo muito formal, sabe? Então eu tive que me adaptar com muita formalidade e tal. Eu não me sentia eu. Quando eu descobri a dislexia, e que a médica falou, olha, Carol, ok, meu filho tem dislexia, fez todos os testes, tal, você também. Aí eu falei, agora eu sei quem eu sou. Finalmente, sim, como se eu tivesse, como se um véu tivesse sido tirado do meu rosto.
Então, aquilo para mim foi muito libertador. Sim, mas para mim, assim, a reação da minha mãe, eu vi no rosto dela, assim, que ela ficou feliz. Mas para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Parece que tinha um negócio gigante nas minhas costas e que tiraram isso. Nossa, me deu um alívio tão grande que eu falei, ah, pronto, existe um nome, agora eu sei o que que é. Nossa, agora eu posso trabalhar isso. Nossa, é um peso gigante. Eu entendo quando você fala que parece que está no corpo de outra pessoa, porque você não é você, né? É uma sensação estranha, que você não é você. E de repente você fala assim, ah, beleza, então eu sou essa. Então tá tudo certo, agora eu vou trabalhar só para melhorar. Eu tive essa sensação, nossa, a melhor coisa do mundo. Isso mesmo. Imagina, a gente que é adulto, a gente consegue, com palavras, né, com sentimentos, demonstrar essa sensação. Imagina a criança, né, a criança de 8, 9, 10 anos, ele não consegue expressar. Ele vai se achar inadequado, ele vai achar que alguma coisa está errada com ele, né? Sim. Às vezes tem criança que se fecha, tem criança que é muito expansiva e fica mais brincalhona para esconder a dificuldade, né? Então, assim, é muito importante fazer o diagnóstico, né? Ir atrás, correr atrás dos profissionais, porque as nossas crianças, hoje, em 2023, não podem mais sofrer por causa de dislexia. Mas eu acho importante, assim, as mães correrem atrás do diagnóstico, contarem para as crianças. Claro que uma criança menor tem todo jeitinho, né? Um jeitinho carinhoso que toda mãe, né, sabe? De contar, mas contar para as crianças. Eu vejo muita mãe que não quer contar para as crianças. E dá alívio. Eu queria que as mães entendessem que para a pessoa é um alívio, porque você nomear, né, aquilo que está te incomodando é muito importante. E aceitar a dislexia da criança. Né? Não esconder, falar com ela honestamente, né, que existe o transtorno, existem técnicas, e ela vai ser um adulto de sucesso. Sim. Mas não precisa esconder de ninguém, nem da própria criança. É verdade. Né? É verdade. Mas sabe por quê? Eu acho que muitas mães ainda têm vergonha, Mônica, de falar, ah, meu filho tem dislexia. Às vezes a própria mãe ou o próprio pai tem dislexia, né? Às vezes acontece que a mãe fala, putz, eu nunca consegui terminar de ler um livro, nunca consegui terminar de, sei lá, ler uma série de livros, ou até mesmo os livros da escola. Eu nunca consegui terminar, tal, mas a mãe não quer aceitar que pode ser que ela tenha dislexia, né? Porque sabendo que a dislexia é hereditária, se a criança tem, com certeza. Olha, Geisiane escreveu aqui, eu tenho um menino de 10 anos e o professor fala que ele é um pouco preguicinha. Ai, mandar esse professor ir catar coquinho, né? Vamos falar sério. Ai, gente, então. Tenho 2 crianças com autismo e TDAH. Então, isso é um desafio muito grande para mim. É entender tudo isso e como eu posso ajudar nas atividades. Sim, são situações diferentes, né? Mas acaba que tanto o autismo como o TDAH acaba tendo também uma dificuldade de aprendizagem, né? Então, aprender como ajudar o filho a estudar, né? A estudar para a prova, lição de casa, né? Se organizar em casa, é fundamental para que seja você tem um filho, mas você já pensa no futuro, pelo menos eu, né? Já penso no futuro do meu filho. Então, ter aquele filho, aquele homem, aquela mulher de sucesso, né? Que sabe se organizar, que sabe estudar sozinho. Então, eu já aproveito aqui para convidar a Geisiane e as outras mães que estão aqui para se inscreverem na Semana da Ajuda à Mãe do Disléxico. Essa semana vai ser do dia 25 ao dia 29 de setembro. Faremos um evento online gratuito. E esse evento é justamente para mostrar para a mãe como é que ela vai ajudar essa criança a estudar em casa. Como é que ela vai dar autonomia
para você estar lá tranquila, sei lá, vendo sua novela, seu celular, lendo seu livro, e a criança estudando. Vai chegar esse ponto, vai chegar esse momento que a criança vai estar estudando e você vai estar tranquila. Mas até chegar esse momento, a criança vai precisar de você. Então, participe desse evento, vai te ajudar bastante. A gente está fazendo com muito carinho e com muita... tem muito emocional envolvido, porque eu, em primeira pessoa, né, sou disléxica. Então, meu filho também está envolvido aqui com os preparativos para essa semana. Lembrando que nós teremos também um podcast amanhã com a Mônica e iremos falar o que é a dislexia, pontos positivos e negativos da dislexia. Então, vai ser uma conversa bem gostosa, às 9 horas da manhã. Vocês já peguem um café, tragam um cafezinho para a gente tomar juntas. Nosso podcast de dislexia com café. Vai ser muito gostoso. Então, nós esperamos vocês. Eu queria fazer uma coisa aqui improvisada. Vamos ver se a Mônica concorda comigo. Mônica, você acha que seria legal? Quer dizer, eu acho que seria legal. Vamos ver se você acha também. A gente convidaria uma mãe para entrar aqui com a gente online, para tirar dúvidas, se elas tiverem alguma pergunta. O que você acha? Não, eu acho legal. Vamos. Então, se alguém quiser entrar, só escrever eu quero, que eu chamo você, eu mando um convite para você. E assim você pode entrar online com a gente, conversar com a gente, tirar alguma dúvida. Enquanto as mães se inscrevem eu quero, eu queria só falar uma coisa para elas, que hoje, apesar de toda a minha dificuldade da escola, hoje eu sou apaixonada por estudo. Apaixonada. Isso na minha cabeça, nossa, eu nunca imaginei que um dia eu fosse falar essa frase, que eu amo estudar. Mas por quê? Porque eu estudo com técnicas. Então, se eu, uma adulta de 40 anos, conseguir aplicar as técnicas e amar estudar, as mães, aplicando as técnicas nas crianças pequenas, elas são capazes de amar estudar. Um dia vocês podem ver os seus filhos estudando com prazer, porque a gente compreende a informação quando a gente tem as técnicas, né, Carol? Então, por isso é muito importante a Semana da Dislexia com a Carol. Muito importante mesmo, vocês vão aprender muita coisa legal. É verdade. Boa tarde. Tudo bom? Tudo. Boa tarde. Sobre a dislexia, né? Eu descobri agora há pouco. Meu menino, ele é disléxico. Okay. Quantos anos ele tem? 8 anos. 8 anos, tá. Começou em 2020. A escola pedindo que eu procurasse ajuda. Aí eu conversei com a pediatra no tempo. Ela disse que era normal. As crianças estão com dificuldade por conta da pandemia. Aí eu fiquei com ele. Aí passou 2022. E a escola sempre pedindo que eu procurasse ajuda. Só que eu achava normal Carol, caiu a conexão. Esqueci. Peraí que eu chamo ela de novo, peraí. Tá. Você está conseguindo me ver? Agora eu tô. Okay. Aí voltou. Aí eu achava normal, assim, por conta da pandemia e por eu ter a mesma dificuldade dele. Quando era pequena. Aí eu fazia, é normal. Não consegui ler um livro. É normal. Eu também não conseguia. Eu ajudo eles na tarefa, mas eu tenho muita dificuldade. Aí o que era que eu faço? Bato a foto da tarefa e envio para o meu esposo responder. Aí para mim tudo era normal. Até que eu procurei, agora há pouco, a psicóloga, o neuro. Aí ela foi e disse, mãe, ele é disléxico. Só que eu já acompanhava a senhora, porque eu fui pesquisando vários
várias coisas assim, autismo, TDAH, grupo, para se encaixar, ele se encaixar em um dos perfis, né? E o que eu mais me identifiquei foi com a dislexia. Aí eu fiz assim, ele é disléxico. Ok. Pelo os pontozinhos, né? Aí eu fiz, oxi, ele é disléxico. Aí levei ele para neuro, aí ela foi só me confirmou. Aí eu peguei o laudo. Aí é o que eu digo ao meu esposo. E ele também. Então ele já é de mim. Sim, Já vem genético. sim, Aí eu hereditário. fazia hereditário. Aí foi que eu comecei. Então, há pouco tempo atrás, a gente não tinha essa comodidade da gente encontrar. A escola pedia, era preguiça, ela não leu, não fez a tarefa porque é preguiçosa. Antigamente a gente ficava de castigo, né? É, Porque não É. conseguiu. Ah, ela é dispersa, ela não ligou, era de castigo. isso. Aí agora, assim, com os sintomas, através dele eu descobri não, né? Tenho certeza que eu sou disléxica também. Porque Então tudo você é ele. faz parte do grupo aqui. É. Agora, eu só descobri a minha por conta dele. Que eu fui cuidar dele, procurar ajuda para ele e também me encaixo no negócio que ele tem, né? Que é falta de atenção. Não conseguimos fazer texto grande, e ele não lê. Para fazer. Isso, isso mesmo. São essas dificuldades. E você está se vendo no seu filho, né? No meu filho. Eu me vejo direto nele. Quando ele não consegue e eu não consigo, aí eu digo, bora pedir ajuda ao pai, bora no grupo da escola pedir ajuda. Sim. Tem tarefa que eu digo a ele, ou a mãe não entendeu como é para fazer, bora pedir ajuda. Aí ele começa, a senhora não entendeu, eu fiz, não. Você entendeu? Aí ele, não. Aí eu fiz, então peço o irmão mais velho, quando está em casa. Principalmente em português. Eu digo a ele, eu escrevo errado até hoje. Né? Minha caligrafia não boa. O português é aqui. Não sei se você estava no início da live que eu estava falando do chinês, né? É como se a gente lesse o chinês, o coreano, o japonês. E aí você fala, ok, leu o coreano, agora interpreta esse texto aí para mim. Aí você fala... Não consegui. Pô, não dá para interpretar. Mas olha que agora, tanto o adulto quanto a criança pode fazer intervenção, né, com a fono, com a psicopedagoga. A gente tem agora, na semana que vem, esse evento para as mães, que você vai aprender como ajudar seu filho em casa. Fica tranquila, porque eu sei muito bem o que você está passando. Para você ter ideia, uma vez, meu filho, na 3ª série, pediu para eu ler um texto para ele. E eu li o texto para ele. E eu dormi. Eu dormi no meio da leitura. Aí, quando eu acordei, ele estava se olhando para mim. Aí eu, ai meu Deus. Continuei. Mas eu não sabia ali que eu tinha dislexia. Era um texto grande. Eu não sabia que aquilo me cansava, né? Então, quando você aprende o que é dislexia, você sabe que isso vai te cansar, é normal, você tem que ter pausa. Já ajuda demais quando você tem o conhecimento, né, da situação. Pronto. Aí, aqui em casa é assim. Eu digo a ele, olha, hoje não deu... Não saiu nada da cabeça da mamãe. Bora pedir ajuda. Aí ele faz, bora. Aí eu chamo o irmão mais velho. Agora, matemática, ele é melhor. Eu consigo tirar mais de matemática. Agora, português, produção de texto. Já que eu tenho tanta dificuldade, aí fica difícil ajudar ele em português. Sim. Aí eu vou no Google, pergunto como é que se escreve a palavra.
Aí ele faz, não é com S não. Aí eu falei, bora ver se é com S, com X, com Z, com o que for, bora no Google. Sempre ajuda. Porque eu Isso, também isso. não sei escrever. Com o computador do lado, com certeza. Aí ele diz, a senhora não sabe? Eu falei, não sei. Eu acho que essa aula aí, mamãe faltou. Bora lá procurar saber. Não, você tá certa. Ó, vou te dar uma dica, então. Uma dica preciosa. Eu coloquei, inclusive, no vídeo de ontem, na live de ontem, na parte da descrição, eu coloquei 3 sites. E esses 3 sites, qualquer um que você escolher, são gratuitos. Um é o Ledor, que você pode colocar o texto lá e ele lê para você. Um outro é você clica no microfone e conta toda a história que está na sua cabeça. Tipo, a professora falou, me escreve uma redação sobre o lixo orgânico. Aí você vai lá e, em vez de escrever, fazer o texto, você vai falar. Fala, olha, o lixo orgânico, eu acho que é o lixo aqui de casa, tal, aquele da alimentação, né? Que não tem plástico, não tem alumínio. E começa a falar, fala. Depois que você falou, você clica de novo para desligar o microfone e vai no. Tem escrito assim, ortografia. Ele vai arrumar toda a ortografia, todos os erros ortográficos, ele vai arrumar para você. Ele é muito legal. Se você. Não, desculpa. Se você digitar, ele arruma os erros ortográficos. Se você falar, ele já escreve certinho. Ele já escreve sem erro. Isso ajuda demais, porque a criança às vezes precisa fazer lição, né? E você precisa estar ali ajudando do lado, precisa ler um texto, alguma coisa. E só mesmo enunciado, sabe? Enunciado grande de exercício, joga lá no site, bota o ledor para ouvir, você e ele ouve, porque é muito melhor ouvir do que ler. É verdade. Ele estava com dificuldade, que a professora vinha dizendo. Ele, na audição, ele respondendo oralmente, ele é muito bom, mãe. Agora, na escrita, ele não é. Aí começou a pedir. Aí agora, fez, eu acho que 1 mês que eu consegui o laudo dele de dislexia. Okay. Aí ele está na escola, tem apoio com a pedagoga, direitinho. Aí eu fiz assim, fica eu e você, um ajudando o outro. Isso. Mas essa dica foi muito boa. Eu vou procurar, porque é tudo novo, né? Na cabeça da gente. Aí eu não vou conseguir, porque eu também não consigo. Aí termina um ajudando o outro. Isso. E aqui no Instagram me ajuda muito. Eu peguei muita dica. Que bom. Viu? Bom. Obrigada. Imagina. Se inscreve para a semana da ajuda da mãe, do disléxico, que a gente vai dar material de apoio, a gente vai dar toda a parte, né, emocional da mãe, a gente vai ter um grupo só para vocês. Então vai ser muito gostoso. Tá bom, obrigada. Foi um prazer falar com você. Obrigada, querido. Prazer foi nosso. Tá. Um grande beijo. Tchau. Outro. Tchau.